Fala galera, tudo bem com vocês? Oi, pessoal do Bíblia. E aí, do Bíblia. Tudo bem, galera? É bom estar com vocês mais um dia. Vamos Sim. continuar a nossa leitura bíblica. Hoje é o nosso sexto dia. Meu Deus, sexto dia da sexta semana. Uau. O tempo voa, galera. O tempo voa. Hoje é o 41º dia e a gente vai ler Êxodo 31, Êxodo 32 e também Marcos capítulo 13. Vamos lá. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela leitura desse livro tão precioso que é o livro de Êxodo, Deus. Eu te agradeço, Deus, pelos detalhes, Senhor, do tabernáculo, Senhor, daquilo que o Senhor desejou no seu coração, Pai. Eu sei, Pai, que a tua expectativa era de que o povo subisse o monte e te adorasse, Deus. Mas devido àquela escolha, Senhor, deles não quererem subir, mesmo assim você desejou, Pai, estar conosco e criou esse lugar, Deus. Eu te agradeço pelos detalhes, porque tudo aponta para o teu Filho, Senhor. E se a tua glória repousou sobre coisas que eram sombra do verdadeiro, quanto mais, Senhor, sobre nós que carregamos aquilo que é de fato verdadeiro, Pai. Muito obrigada, Senhor, por isso, Deus. E eu te peço a revelação de quem você é na leitura de hoje, em nome de Jesus. Amém. 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 Êxodo capítulo 31. Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. A tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela e todos os outros utensílios da tenda, a mesa e os seus utensílios, o candelabro de ouro e os seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto com seus utensílios, a bacia com sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando servirem como sacerdotes, e o óleo para as unções e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como lhe ordenei. Disse ainda o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia do descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá de ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e seus descendentes, como aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo capítulo 32. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos para mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, formando tudo num ídolo, que modelou com ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. E então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra.
Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixa-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios? Foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei com que seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, e o que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: Há um barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: Não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu-o no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. E então perguntou a Arão: Que fez esse povo a você, para que o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: Não te enfureças, meu senhor, tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então ele lhes disse: Quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, e eu joguei no fogo, e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: Hoje vocês se consagram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor, e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: Ah, que grande pecado cometeu esse povo! Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Senão, risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá e guie o povo ao lugar que lhe falei, e o meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Uau, esse texto fala muito conosco, né? Fala muito daquele coração obstinado do povo. É impressionante. Chega a ser hilário ver a reação do povo, a resposta de Arão, quando ele é questionado por Moisés, né? Olha, o povo me pediu e de repente eu coloquei o ouro no fogo e surgiu esse bezerro. Cara, como assim? Como assim surgiu esse bezerro? Como assim eu e você pecamos? Como assim eu e você de repente cometemos um pecado? Será que o nosso pecado é realmente de repente? Será que eu e você realmente tropeçamos? De repente um pecado surgiu?
Ou eu e você vamos abrindo a porta pouco a pouco, vamos abrindo a chance do erro pouco a pouco. Pouco a pouco a gente se afasta das Escrituras, pouco a pouco a gente se afasta do amor de Deus, pouco a pouco a gente se distancia daquilo que Ele tem para mim e para você, e de repente a gente não está mais realizando aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você. De repente nós estamos realizando uma outra coisa. E é interessante que a gente vê esse pecado dessa idolatria gigantesca e fica falando, nossa, eles realmente foram longe demais. Mas na nossa vida, provavelmente você não constrói um bezerro de ouro, mas eu e você colocamos coisas diante de nós que não são do Senhor. Eu e você colocamos a prioridade que não é o reino de Deus. A palavra de Deus, Jesus nos recomenda, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O reino dos céus é o primeiro no meu coração. O reino dos céus é o primeiro no seu coração. E quando eu faço essa pergunta, eu falo comigo mesmo, e eu espero que fale com você também. Quanto eu e você temos Deus primeiro? Nas suas finanças, quanto eu e você temos Deus primeiro? No seu dia a dia, nas suas prioridades, na igreja, quanto eu e você temos Deus como o primeiro na minha e na sua vida? Marcos 13. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas! Você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? E Jesus lhes disse: Cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo que sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível, no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça e nem entre em casa, para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, e nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, por Ele escolhido, Ele os abreviou. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está Ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avise-os de tudo antecipadamente. Mas, naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá
e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saiba que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos: vigiem.